E aí pessoal, como é que vão? Bem? Aqui é o professor Maurício José com mais uma videoaula para você. E na aula de hoje nós vamos relembrar alguns conceitos aqui sobre o Teorema de Pitágoras. Para os meus alunos do CBN, nós já estudamos toda a parte teórica, a demonstração, por isso eu não vou me ater agora em fazer demonstração, apenas em explicar a vocês a aplicação. Para entender o Teorema de Pitágoras, nós precisamos relembrar o triângulo retângulo. No triângulo retângulo, nós temos pelo menos um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, tá? Lembra? Todo ângulo que tem essa marquinha aqui, ele é de 90 graus. Em geometria a gente chama aqui de sinal de perpendicularidade. Então o ângulo reto vai ter um ângulo de 90 graus. E esse triângulo vai ter dois lados menores, que são os catetos. Cateto 1, cateto 2. Os dois lados menores são os catetos e o lado maior a gente chama de hipotenusa. Veja que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, tá? Sempre oposto ao ângulo reto. Esse é o triângulo retângulo, tá bom? Então aqui eu tenho a definição do Teorema de Pitágoras, ou o enunciado, melhor dizendo. Vou deixar maiorzinho aqui para você ver direitinho aí. Então nós temos o enunciado do Teorema de Pitágoras. O enunciado do Teorema de Pitágoras reza o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, ou da medida da hipotenusa, é igual, exatamente igual, à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Na linguagem mais corriqueira, diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui nós temos a imagenzinha, né? A hipotenusa é A, que é sempre o lado oposto ao ângulo reto, e os catetos B e C. Então, pelo Teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que eu não estou fazendo aqui a demonstração, porque nós já fizemos em sala de aula. O pessoal que vai assistir essa aula e não viu a demonstração, eu sugiro que vejam o vídeo da demonstração do Teorema de Pitágoras. Ok? Professor, o senhor poderia ser mais prático e dar um exemplo? Ótimo! Com certeza. Então eu vou te dar o exemplo aqui. Exemplo 1. Opa. Exemplo 1. Nós temos aqui um triângulo, ele é retângulo. Observe a marca aqui de perpendicularidade. Ele é um retângulo. Vamos dar aqui a cor da caneta para fazer a resposta. Observe que o lado que está oposto aqui à hipotenusa, ou perdão, ao ângulo reto, é a hipotenusa. Então, pelo Teorema de Pitágoras, ó, o quadrado da hipotenusa
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Correto? Continuando aqui, ó, hipotenusa quadrada é igual. Quanto que é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6. Então 6 ao quadrado é 36. E quanto que é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8. Então 8 ao quadrado é 64. Continuando, x ao quadrado é igual à soma disso aqui, ó. Então essa soma aqui dá 100. Bom, se x ao quadrado é 100, o x sozinho, que é a hipotenusa, é a raiz quadrada do 100. E a raiz quadrada de 100 é exatamente 10. X é igual a 10. Beleza? Essa é a aplicação simples do Teorema de Pitágoras. Resolução simples. Agora vamos à aplicação, porque o Teorema de Pitágoras ele é aplicado em várias áreas do conhecimento. Praticamente todas as engenharias, na física, enfim, a astronomia, em várias áreas do conhecimento se utiliza o Teorema de Pitágoras para resolver seus problemas. Então, vamos a um pequeno problema de carpintaria. Aqui um problema que a gente, por exemplo 2. Essa imagenzinha aqui representa um portão. Esse portão ele tem 1,5 m de altura. Aqui, 1,5 m de altura, certo? E tem 2 metros de comprimento, ou de largura, tá? E aí o carpinteiro precisa travar esse portão aqui para que ele não fique, mole. Então ele quer saber qual é o comprimento dessa trave diagonal aqui. Essa trave aqui, ó, vai medir quanto? Ele chamou de A. Você consegue ver um triângulo nessa imagem? Quem conseguiu ver aqui de imediato, por favor, coloca aí no comentário. Eu consegui ver, professor. Ó, nós temos aqui um triângulo e esse triângulo é retângulo. Olha aqui, ó. Não tá certinho não, porque eu tô sem régua, tá? Eu tô sem régua e tô usando aqui um lápis. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho os dois lados menores aqui, ó. Eu tenho esse lado menor e esse outro lado aqui, que aliás, esse lado de 1,5 e esse lado de 2, que são os dois catetos. E a trave diagonal está como a hipotenusa. Então, ó, se você observar direitinho, nós vamos ter aqui, ó, A ao quadrado é igual a 1,5 ou 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Beleza? Continuando aqui com o nosso cálculo. Aqui, ó. Ao quadrado é igual. Quanto que é 1,5 ao quadrado? 1,5 ao quadrado é exatamente 2,25 mais 2 ao quadrado, que é 4. As contas ficam por sua conta aí, tá? Não dá para eu fazer conta aqui, essas continhas básicas que você vai fazendo aí. Então é 1,5 ao quadrado, é 1,5 vezes 1,5, dá 2,25. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Beleza? Continuando, A ao quadrado é igual. Olha, 2,25 mais 4
vai dar justamente 6,25. Ok? Então repare que se A ao quadrado é 6,25, eu tenho que o nosso A sozinho vai ser a raiz quadrada de 6,25. Tá? Ô professor, agora complicou. E aí, como é que eu vou calcular a raiz quadrada de um número decimal? Aí nós temos que voltar lá na nossa primeira unidade para lembrar que isso aqui, ó, 6,25 é a mesma coisa que 625 centésimos, ou seja, a gente lê 6 inteiros e 25 centésimos. Pronto, aplica isso aqui. Agora, ó, aplica aqui, ó, A é igual a raiz quadrada de 625 sobre 100. Tá? A raiz quadrada de 625 vai dar exatamente 25. E a raiz quadrada de 100 é 10. Pronto. Quando você vai que transforma em decimal de novo, você encontra que A é igual a 2,5. 2,5 metros. Que é a resposta que nós queremos aqui. Opa. Para o nosso probleminha. Aqui, ó. A é 2,5. Essa é a aplicação básica. Uma das aplicações, né? Uma coisa simples. Um problema aqui de carpintaria. Tá? Mas ele vai aparecer em várias áreas do conhecimento. Ok? Espero que você tenha entendido. Se você entendeu direitinho, comente. Coloque aí nos nossos comentários. Se você não entendeu, também coloque no comentário para a gente ir conversando mais acerca desse assunto. Então, para os meus alunos do CEBN, que é o Centro Educacional de Barra Nova, onde só tem aluno top, eu vou passar uma lista com vários exercícios envolvendo o Teorema de Pitágoras para você fazer. Acompanhe aí com a videoaula, faça o exercício. E essa lista de exercício vai servir de revisão para a nossa prova final e também vai ser pontuada, vale ponto, é uma avaliação parcial. Bom, então faça com capricho, copia no caderno, aliás, responda no caderno, não precisa copiar as perguntas, responda no seu caderno e destaque a folha para me entregar no dia da avaliação, ou seja, no dia 7 ou 8, se não me engano, de dezembro, a nossa avaliação. Ok? Então, um abraço, sucesso aí nos seus estudos e qualquer coisa, estamos lá no grupo de WhatsApp para discutir as dúvidas. Abração!